Glória. Glória, louvado seja Deus. Estou aqui gravando, essas câmeras não são minhas, são das minhas filhas. Peguei o tablet da minha filha. Esse aqui é do celular. Tô aqui nos montes. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Areópago número 9. Hoje nós vamos falar sobre política com D maiúsculo. Bruno respondeu em quem que ele vai votar. Achei que era o Daciolo. Ixi. Política com D maiúsculo. Esse D não é de... Daciolo. É de... Direita. Isso, mas também pode ser de... Deus. Deus. Muito bem. Mas não quero que você fique pensando que nós vamos falar sobre política partidária, Bolsonaro, porque ele vai ganhar mesmo. Não, não é disso. Nós vamos falar sobre doutrina política. Vamos falar a respeito de por que o cristão não pode votar na esquerda, o que significa assumir um posicionamento de viés ideológico socialista, esquerdista. Também não vai pensando que esse programa vai esgotar todas as possibilidades do debate, porque não vai. Mas nosso principal objetivo não é apresentar a você um candidato, mas é falar principalmente os perigos que há em um cristão se encantar com a esquerda. O socialismo é um problema moral e espiritual. Vamos tentar colocar uma diferença histórica entre direita e esquerda, até porque nós vemos o pessoal da esquerda referir-se aos de direita, acusando a direita de ser aquilo que a esquerda é. Então, quantas vezes você já viu alguém de esquerda chamar alguém de direita de fascista e nazista? Sim. E nazismo e fascismo... Por favor, Mike. Mike é o nosso historiador, está fazendo história, já está no... Primeira semana. Primeira semana. Então já vai perdoando, Pode. já, né? Já vale perdoar. É melhor já ir perdoando, né? É muito bem. Ele fala as coisas, olha de rabo de zóio. Tipo assim, Com medo de falar. Piadas, né? Apoiar. Na questão histórica, gente, é o seguinte: a esquerda e direita eram posicionamentos de assentos na Assembleia Geral, na Assembleia Nacional Francesa. Aqueles que ficavam à direita, durante a Revolução Francesa, eles eram a favor da monarquia. E os que ficavam à esquerda, eles eram a favor da Revolução. Direita e esquerda é um debate recente aqui no Brasil, porque talvez seja a primeira eleição em que realmente nós temos uma direita proeminente. Ah, sim. Porque até então, partidos brasileiros, do PT ao PSDB, PFL, que era o PFL, agora é... Democratas. Todos são de esquerda. Todos são de esquerda. Então é a primeira ocasião em que nós temos realmente uma eleição que pode colocar um governante de direita no governo. Desde a redemocratização, nós só temos tido esquerda no Mas Brasil. esses partidos, PSDB, eles se colocam como centrão, né? Mas não tem nada de centro. Eles não se colocam como esquerda, né? Ainda se ouve falar que o PSDB é centro-direita. Eu estou até agora pensando aonde que é centro-direita o PSDB. Nem querendo, nem aqui, nem na Rússia. Rapaz, hein? Que daciolada, hein? Daciolada, hein? Nem aqui, nem na Rússia. Nazismo, fascismo é coisa de esquerda. E nós verificamos isso principalmente nas questões de eugenia. Eugenia é purificação da raça. Por isso que você percebe os partidos de esquerda defendendo aborto, eutanásia, falam sobre igualdade racial, mas se você observar bem, nós estamos vivendo um momento onde vamos colocar assim, seria uma eugenia para a imposição de uma classe dominante negra sobre classes dominantes não negras. Então é uma inversão, inclusive, do que acontecia no nazifascismo, em que era a imposição de uma eugenia ariana sobre não arianos. Sim. Mudamos apenas a cor do tirano, a tirania continua a mesma. Eu sei que é um ponto sensível, tem gente que se dói com isso aí, inclusive dentro da igreja. Só que o ser humano não foi criado por Deus dividido em raças.
Não tem raça negra, não tem raça indígena, não tem raça branca, raça amarela, tem a raça humana. Nós vivemos o princípio da homogeneidade racial. Mas o socialismo tenta sempre por eugenia. Eugenia é a eliminação de quem é diferente. E o diferente agora é não ser negro, ou não ser homossexual, ou não ser ateu. Todos esses vão morrer. Então, esses são princípios que fazem parte da doutrina socialista aqui dentro do nosso Brasil. E não é uma questão de... É uma forma gradual, né? Eles vão impondo isso de maneira gradual. Gradual. E não como uma revolução, assim, estabilizada. Fiquei até bate na mesa. Nessa graduação, pensa uma coisa. Qual é o passo seguinte ao homossexualismo? Nós estamos vendo ele agora. Pedofilia. Depois da pedofilia, nós vamos entrar em quê? Em um estágio de liberação sexual total, plena. O próximo passo a cair são os chamados, não são tabus, mas são como eles querem colocar, os tabus familiares. Então, primeiro homossexualismo, depois pedofilia, aí depois incesto. Irmão com irmão, pai com filho. Uhum. Bem, na verdade, o que eu consigo entender, talvez, do que eles pregam é a questão de você ser livre e poder fazer o que você quer, ser quem você quer, agir da forma que quiser, que você pode todas as coisas. É que eles pregam muito isso e isso chama a atenção das pessoas. Ah, chama. Poxa, eu vou poder fazer o que eu quero? Então quer dizer que se eu tenho uma tendência a isso, eu posso sim ser isso, fazer isso e a favor disso, não medindo a consequência para as pessoas, mas simplesmente mostrando para aquela pessoa sozinha, ela si mesma isolada, de que o benefício de tudo tem que ser ela e não o que está ao redor dela. Isso aí. E o que é interessante é que assim, a esquerda, ela dá liberdade nessa questão das escolhas que o ser humano pode fazer, mas com relação à economia do Brasil e a outras partes de um governo, eles não dão liberdade, eles colocam no governo toda a possibilidade, sabe? O governo tem que participar de tudo, o governo tem que impor, mas com relação à liberdade sexual, a pregação de ideologias como essa do aborto, da pedofilia, do homossexualismo, eles colocam como algo que tem que haver liberdade, né? Mas com relação ao governo e à economia, é um contrassenso. É um contrassenso. Você prende a livre iniciativa, mas libera a degradação moral, em nome de uma falsa liberdade. Sim. No caso da eugenia, virá o aborto acompanhado da eutanásia. Sim. Então nós vamos matar a criancinha que está na barriga e o doente terminal. Depois disso, vamos começar a matar quem? Os velhos, que eles já vão morrer mesmo. E depois vamos matar os deficientes físicos. Que é exatamente o que o socialismo fez na Alemanha, fez na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fez no Vietnã, no Camboja, em todas as nações socialistas. O grande disfarce para essas coisas no Brasil foram esses programas assistenciais dos últimos anos. Sabe, aquela coisa de favorecer o povo com pequenas coisas que para o povo, na mentalidade do povo, um Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, um SUS, são coisas pequenas, mas para o povo faz toda a diferença. Mas isso também é um jogo esquerdista. É. Porque se eu dou tudo isso ao povo, eu prendo o povo ao governo. Prende. Exato. E aí, eu tendo esse povo do meu lado, prendido ele no meu governo, eu manipulo ele do jeito que eu quero. É ou não? O brasileiro aprendeu a depender do Estado. Mas quer ver uma coisa? O que é que todo mundo diz que o Bolsonaro não é nas respostas dele? Detalhista. Sim. Porque nós estamos acostumados com o quê? Que o Estado nos diga tudo o que nós podemos fazer. Sim. Tudo. Inclusive, agora você pode ser gay. E logo depois vai dizer, agora não pode mais. Porque eu não me lembro de nenhum regime socialista que incentivasse a homossexualidade. Inclusive, quando o Estado dá R$350 de bolsa, está dizendo, até aqui vai a sua prosperidade, daqui para frente não tem mais. Exatamente isso. Todos os detalhes da sua vida são ditados pelo E se pelo eu Estado. sair do governo, você vai perder isso aí. E você vai perder isso aí. E esses programas assistenciais foram um grande berço da corrupção no Brasil,
onde teve mais propina, onde teve mais desvio de dinheiro, onde teve mais corrupção. Só que o povo sempre fica naquela ideia, aquilo que tá, é sempre um pensamento individualista, aquilo que vem para mim, se está vindo para mim, está tudo bem. Não importa, é aquela coisa, o político está roubando, mas o importante é que ele está fazendo. Está fazendo alguma coisinha, né? Eu roubo, mas eu faço. Né? Exatamente. Então, assim, o povo tem essa mentalidade, sabe? Se está chegando até mim esse programa assistencial, beleza, não importa se é de esquerda, se é de direita, não importa o que está sendo pregado por trás dessas coisas. Mas isso daí, Mark, também é uma visão esquerdista. Porque o que importa é você. Uhum. Exato. Né? O importante é você, não é o que está acontecendo ao redor do... Uhum. Porque o socialismo prega o coletivo, mas ele apela para o egoísmo. Exatamente. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa nessa discussão, que eu sei que vai deixar bastante gente feliz e um monte de gente triste, né? Mas fazer o quê? Os anúncios também, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar para os anúncios do culto. Vamos começar com o menino Merchan. Meus irmãos, glória Nós queremos incentivar vocês aí a deixar o seu comentário no nosso vídeo, a compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos aí. Marca aquele irmão da igreja lá que está meio propenso à esquerda aí. Fala, irmão, ajuda nós. Marca ele aí, curte esse vídeo, compartilhe. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Esse vídeo que é postado aqui na página também é postado no nosso canal no YouTube. Então se inscreva lá para ajudar a gente também. Beleza? Muito bem. Mais algum anúncio? Mais algum anúncio? Vai falar do livro? Que livro? O livro. Não se esqueça também de visitar a loja do Areópago. Nós temos aí o link na descrição do nosso vídeo. E lá você encontra o livro Você é Teólogo e Não Sabe. Uma obra que certamente vai ajudar você bastante a compreender a melhor forma de estudar a Bíblia. Inclusive já está alcançando aí outros continentes. Ontem alguém de Portugal comprou o livro, então já está se cumprindo que eu vou aos 4 cantos da terra. Meu Deus. Mas falando em livro, no programa passado o Bruno fez uma reportagem especial na Bienal do Livro, onde ele apontou, foi reportagem denúncia, ele fez até imagens secretas dentro dos estandes, Bruno. Eu não posso filmar aqui dentro, Bruno. Então ele mostrou a ausência das editoras cristãs, mas eu quero até fazer uma correção aqui. Não foi uma ausência das editoras cristãs, foi uma ausência das editoras evangélicas, porque os católicos estavam lá. Os católicos estavam lá. Num ambiente dominado por satanismo e maçonaria, os católicos estavam lá. Bem ou mal, eles estavam ali. Agora, nós não estávamos. E aí o Bruno fez uma outra reportagem que você vai acompanhar agora, sobre um material, para mim é novo, eu não conhecia, por isso eu trouxe um resumo retirado do próprio site do livro, chamado O Livro do Conhecimento. Você já vai acompanhar a reportagem aí do Bruno, mas só para você ver, esse livro do conhecimento faz parte de uma falsa religião de origem turca, e esse livro está sendo colocado e apresentado como o livro superior à Bíblia, porque é o livro que foi ditado por Deus para uma nova era, a era do conhecimento. Então vou ler aqui rapidamente o resumo. A mulher que recebeu esse livro, essa mulher nasceu na Turquia e ela se apresenta como porta-voz direta e única representante do sistema no planeta. Esse livro foi anotado por ela usando a técnica de luz fóton-ciclone. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. Daciolo, sabe o que é isso? Essa história de livro do conhecimento foi numa nova era, parece cara de Daciolada, né? Fotociclone. A cara de é tipo uma foto olha, dentro irmão, do ciclone. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do que seja. Confesso ignorância total. Então, ela falou isso aí e ela colocou esse livro como sendo o canal pessoal para receber a mensagem de Deus. O livro é de energia plena e compreende a frequência de todos os livros religiosos revelados na Terra até hoje. Então esse livro substitui a Bíblia, o Alcorão, os livros dos mantras, do hinduísmo, do budismo. Eu tenho uma dúvida, pastor. Isso daí seria uma antecipação, é um outro assunto totalmente distinto, tá? Uma antecipação à preparação do anticristo? O Bruno falou exatamente isso aí na reportagem. Porque o que a gente entende é que o anticristo vai unir as religiões. Exatamente. Né?
E está lançando-se um livro que une-se às religiões? Isso seria isso plausível? mesmo. Isso? Ele fala no livro, o Bruno apresenta no vídeo, que esse livro é uma preparação para uma religião única. Eu não afirmaria que esse seria livro esse. Que o diabo vai usar esse. Mas que é uma preparação. Mas que ele tem usado isso para preparar. acomodar a ideia das pessoas a uma religião única, aí eu não tenho dúvida. Que é o caso que estamos falando aí de política, é uma revolução gradual. Se o diabo aparecesse aqui agora, dentro daquele estereótipo que nós imaginamos Satanás, né? Olha, me adorem, as pessoas iam correr. Agora, quando ele aparece dizendo assim, eu sou acima de todas as religiões, eu sou a união de todos os pensamentos, eu sou a bondade. É um discurso... Sua liberdade. Mas é a cara da esquerda isso aí, né? Sim. É a cara da esquerda. Então nós vamos ver essa reportagem muito interessante que o Bruno preparou, mais uma vez de lá da Bienal. A Bienal já acabou, mas o Bruno preparou essas duas matérias, você assistiu uma na semana passada e a outra agora. Bruno, direto da Bienal. O livro do conhecimento, ele não era um stand grande, mas a abordagem do pessoal que estava lá era gente muito bem treinada. Eles abordavam bastante crianças também para falar sobre esse livro que veio diretamente de Deus. E ela escreveu esse livro e a partir de uma ordem de Deus ela começou a espalhar esse livro. Então ele não é um livro barato, ele custa R$500. Mas se você frequentar um número X lá de reuniões, você recebe o livro todo, porque ele é dividido por fascículos, então cada reunião os caras te dão um fascículo do livro de graça, eles não te cobram nada. E segundo eles, é um livro vivo, cada vez que você abre, o livro te fala alguma coisa diferente e ele tem um peso maior do que a Bíblia, segundo eles. É um negócio bem satânico mesmo. Tanto que o slogan deles é exatamente o que está escrito lá em Apocalipse, da união das nações para a manifestação do anticristo. Voltando, Bruno, obrigado, meu companheiro. Esperamos você logo na próxima edição do Areópago. Está fazendo falta, meu irmão. Então, nós vamos agora, continuando nossa conversa aqui, já caminhando para o final. Nesse debate aí sobre esquerda e direita, nós vamos ter que assumir uma coisa. E, novamente, eu quero deixar claro, nós não queremos dizer a você que vote em certo candidato. Nós temos aqui as nossas escolhas, a nossa orientação, somos até transparentes nisso, mas não é para pedir voto. É para você pensar na verdade inconveniente que a direita está mostrando. E essa verdade é uma verdade, primeiro ponto, contra a família. Contra a família. Teve um caso extra, tá? Que assim, a gente pensa muito nessa questão de família e a gente e pelo menos dentro da minha casa eu valorizo muito a pessoa da minha esposa e a minha pessoa para a minha filha, nessa importância. E a minha esposa trabalha num ambiente secular. Uhum. E certa vez ela me contando, ela tinha dinheiro para comprar, não lembro o que era, mas ela só podia comprar um. E ela estava com a pessoa dela e falou assim, vou levar isso aqui para o meu marido. Gabriela. A sua esposa falou, vou comprar e vou levar para o meu esposo. Isso. Você. Era uma coisa, eu acho que era alguma coisa de comer. Uhum. Eu não lembro o que era, mas eu acho que era uma coisa de comer. E a minha esposa disse para mim que a moça indagou ela. Mas por que você vai levar para o seu marido e não para sua filha? Seu marido é prioridade? Ela falou assim, sim, o meu marido é prioridade. Se ele quiser dividir com a minha filha, ele que vai dividir com ela. Pai, sei, vou embora daqui. Aí, pastor, ela falou assim, agora, se eu não mostrar para minha filha que o meu marido é importante, como ela vai ter uma estrutura de família quando ela se casar? Uhum. Acabou com a estrutura da família, acabou com a sociedade. Acabou com a sociedade. Exatamente. Acho que a família ela é o pilar, ela é a base de tudo, da sociedade, da igreja, de tudo. A família. Se eu tenho uma família estruturada, eu sou uma pessoa estruturada. Se eu não prezo por uma família estruturada, eu sou uma pessoa... Agora, você entende, você concorda que o socialismo e, consequentemente, os partidos de esquerda, eles atacam diretamente as bases familiares? Com certeza. Sim, com certeza. O cristão tem que meter uma coisa na cabeça dele. Se ele votar em partidos de esquerda, ele está aprovando uma pauta do diabo contra a casa dele mesmo. Exatamente. Olha, Isso começou na questão dos casamentos, anos atrás, né?
olha como é que é uma ordem, uma escala, né? Está falando sobre divórcio, né? Isso, exatamente. Isso. Começou com a questão dos casamentos, dos divórcios, e vai tudo tendo uma reação em cadeia, né? Vai. E cada vez mais degenerada. Uhum. É coisa é gradual, vai E é piorando. interessante que uma vez ou outra surgem esses assuntos polêmicos, né? Por exemplo, legalização das drogas, legalização da eutanásia, legalização do aborto, vez ou outra, e é em sequência, nunca estão em pauta dois assuntos de esquerda assim, evidentes. Perfeito, muito bem Nunca observado. estão em pauta. É sempre um assunto que estoura. E na hora que um desses assuntos vira algo comum, algo normal, parte-se para o outro. Exato. Sim, sempre para Porque piorar a situação moral. A gente se lembra que no começo do divórcio. O divórcio como que era? Ninguém se divorciava. Sim. Começou aos pouquinhos. Aí Sim. legalizou o divórcio. Uhum. Começou as novelas, os filmes, tudo a apontar isso como se fosse algo normal e comum. Sim, Não se fala mais em divórcio, exato. não é? Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Já não se fala mais em divórcio. Uhum. Aí começou-se alguns anos atrás falar sobre a homossexualidade. Lembra-se o primeiro caso que apareceu na televisão, a repercussão que deu. Agora acontece todo dia na novela das 6. Uhum. Chego em casa às 5 horas da tarde com a minha filha, se eu ligo a televisão, eu estou vendo um caso desse. Eu me lembro que a revista Ficou normal. Veja... Eu me lembro que a revista Veja escreveu uma vez numa matéria, tem uns anos já, deve ter uns 10 anos. A discussão de hoje não é se na próxima novela haverá um gay, mas sim como será o gay da próxima novela. É. O pessoal já está habituado. Você está habituado. E é interessante que até nas novelas, assim, vai se mudando, né, o perfil do homossexual. Uhum. É de acordo com aquilo que está tendo na sociedade, sabe? Antigamente você via um perfil de homossexuais nas novelas que não são semelhantes ao que a gente vê hoje. Você tem razão, porque se você observar o perfil que era apresentado para que as pessoas aceitassem um personagem homossexual, ele era o alívio cômico. Ele era engraçado, ele fazia as piadas, ninguém se importava com ele porque ele era engraçado. Até a hora em que saiu. Vamos falar de novela, porque a gente não assiste novela, mas a gente também não está com a cabeça enterrada na terra, né? Uhum. Até a hora em que saiu naquela novela da Rede Globo, em que houve o primeiro beijo entre homens, né? Aquele personagem homossexual, ele passou a novela inteira entre ser engraçado, mas o engraçado dele era um sarcástico, né? Então, entre ser sarcástico e ser engraçado. E ele era o vilão. Até que no fim ele passa por um processo de remissão. E eu me lembro de ter visto dentro da minha igreja algumas pessoas dizendo assim: essa semana eu não perco porque vai ser o beijo. Eu me lembro disso aí. Triste. Então, o perfil do personagem homossexual também passou por uma mutação. Primeiro ele se tornava engraçado para ser aceitável. Depois ele passa por uma remissão. Agora ele é um ponto obrigatório. Sim. Você está coberto de razão. Para a gente encerrar, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu não. O Pedro vai falar em quem você vai votar? Não. Voto é secreto. O voto é secreto. Eu voto na direita. Eu voto na Eu direita. voto na direita, isso é fato. Mas a gente podia apresentar umas 17 razões, né? Bom, vamos... Mas ó, tá claro, né, pessoal, assim, porque ó, é. a gente está falando da direita aqui. O melhor candidato da direita Daciolo. não é o Daciolo. Não é o Daciolo. Não é o Daciolo, então. Nem uma moeba. Nem Não é o uma moeba. Não, o Amoedo dá pra. Bom, então nós chegamos no final do nosso programa. Nós sabemos que para alguns dos irmãos aí foi muito interessante, você gostou. Sabemos que outros discordam veementemente. Mas aí no comentário você pode colocar o que você quiser, não tem problema, viu, gente? O choro é livre, da esquerda, da direita, pode colocar o que você quiser. Para nós é importante que você pense a respeito disso e acima de todas as coisas, ore pelo nosso país. Entenda uma coisa importante. O desígnio de Deus para a sua igreja não vai ser mudado por um ou outro presidente, seja ele de esquerda ou de direita. Mas entenda e aceite que a vida da igreja pode vir a ser complicada em razão de ter um ou outro governante mal escolhido. O plano de Deus não muda, mas a trajetória está sujeita às nossas escolhas. Então, ore muito pelo nosso país. Esse é um assunto que deve voltar aqui a esta mesa algumas vezes até o dia 7 de outubro, primeiro turno das eleições. Então, continue orando para que Deus tenha misericórdia de nosso país e nós não venhamos a enfrentar o que outras nações ao nosso redor têm enfrentado. Quer despedir-se?
Meus irmãos, a paz do Senhor para todos e consciência. Meus irmãos, a paz do Senhor. Até o próximo programa. Bruno, até o próximo programa, meu irmão. E não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir, comprar o livro, esse negócio todo aí. Deus abençoe você. Até o programa de número 10, programa especial, porque a gente já vai comemorar essa marca importantíssima de 10 programas. Meu Deus, coisa incrível, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, e vamos fazer o programa sobre mitadas teológicas, para aliviar um pouquinho depois desse programa mais pesado. Próximo programa, mitadas teológicas. Até lá então, se Deus assim nos permitir.